Pegaram o latinha? Gente, é um prazer receber vocês aqui, viu? Hoje é um dia muito especial. Muito especial para nós todos. Com toda essa chuva, ficou mais especial ainda. Muito obrigado pela presença de todos. Nós viemos aqui para falar sobre o escritor russo Anton Chekhov. Chekhov é um autor que nos toca profundamente. A sua humanidade nos intriga de forma especial. Queremos nos aproximar de Chekhov. Esse processo abriu novos horizontes para nós. Queremos buscar novas formas artísticas, como dizia o nosso autor. Investigar novas possibilidades para o nosso trabalho. Tudo isso sem deixar de se comunicar com o público. Desejamos partilhar o que descobrimos ao longo desse processo com vocês. Primeiro partimos das peças e dos contos de Chekhov. Depois a gente leu o livro, viu biografia, assistiu o filme, E palestra. muito das cenas que nós apresentaremos aqui hoje tem relação com as cenas que foram criadas a partir desse material. Exatamente. Mas também é provável que a gente venha improvisar alguma cena. Sim. Na chuva. Também porque não sabemos tudo sobre Chekhov. Talvez saibamos bem pouco. Isso devido à vastidão da sua obra. E de seu caráter também. Chekhov é a esfinge que queremos decifrar. É difícil fazer um mergulho na vida e na obra de um grande artista. Vivemos correndo, não temos tempo para nada. Tendemos ao superficial. Mas é para lutar contra isso que nós viemos aqui hoje. De certa forma, para fazer o tempo parar. Voltemos à Rússia do final do século XIX. A época dos poderosos czares. Havia muita pobreza por lá. O país estava à beira de grandes transformações sociais. Queremos entender a relação desse tempo com o nosso. Como seria se Chekhov estivesse vivo hoje? Queremos mergulhar na vida e obra de Chekhov. Desejamos que vocês façam esse mergulho conosco. Porque estamos prestes a começar. Depois de um banquete organizado para comemorar o aniversário da emancipação dos servos de uma gleba. Chekhov escreve em seu diário discurso sobre a conscientização nacional, a consciência do povo,
liberdade e coisas assim. Ao mesmo tempo em que a mesa é rodeada numa azáfama por criados de fraque, igualmente servos. E na rua gélida os cocheiros esperam. Isso significa o coroamento da mentira. Aconteceu alguma coisa, Anton? Por quê? Você deu um grito. Quando? Agora há pouco. Você está ouvindo coisas demais, minha irmã? Eu ouvi sua voz, isso sim. Deve ter sido o canto de algum pássaro. Eu não confundiria sua voz com um canto de um pássaro. Mesmo se fosse uma gaivota. Não é hora de brincadeiras. Talvez devêssemos brincar um pouco. Por que você está falando assim? Não estou conseguindo trabalhar, minha irmã. É justamente o que está me preocupando. Estou num desânimo só. Às vezes eu passo horas com a folha em branco, andando de um lado para o outro, sentindo um vazio enorme. Eu não paro de pensar na inutilidade disso tudo. Anton, Não é só a tuberculose que me ataca, não. Mas uma angústia, poucas vezes eu senti. Talvez a minha vida esteja perto de... mas o que você está falando? Não é melhor lidar com a realidade? Eu tenho de deixar muita coisa pronta antes de partir. Mas para onde você vai partir? Volte ao seu trabalho. Você precisa escrever. Escrever o teu novo texto. O Teatro de Arte de Moscou está esperando. Stanislavski já mandou 2 cartas. E o público de Moscou começa a dizer que um ano sem uma peça sua é um ano morto. Boas almas. São todas umas boas almas. O problema é que eu não consigo me livrar desses pensamentos sombrios. É como se eu fosse sucumbir a qualquer momento. Há dias em que o futuro se enche de esperanças para mim. Deixando de ser uma realidade ameaçadora, se tornando um sonho que só precisa de tempo para se realizar. Mas tem dias em que eu não consigo conceber um futuro que seja sequer suportável. Eu não posso ouvir você falando assim. Desculpa, só estava desabafando. Então por que não faz alguma coisa para mudar essa situação? Talvez a arte seja um sonho grande demais para esse mundo. Você está ficando muito sozinho, isso sim. Se eu pudesse ficar sozinho, talvez as coisas melhorassem. Mas é que hoje a minha vida se tornou uma enormidade de tarefas que eu não consigo mais cumprir. Onde arranjar coisas para escrever um pequeno conto. E dizer de uma peça inteira. Anton, olha só as coisas que você está me dizendo. Se ao menos pudesse receber a visita dos meus amigos. Mas eles não têm tempo para me visitar. O sucesso da companhia de Stanislavski os mantém tão ocupados. Olga,
Não pode pedir uma licença para ficar com você? Melhor deixar a aula em paz. Só fiz uma pergunta. Não foi uma simples pergunta. É melhor eu ir embora. Olga é uma artista? Não se pode esperar de um artista o que se espera dos demais. Mesmo quando essa artista é casada com um homem doente. Não vou discutir esse assunto com você. Vocês vivem de um jeito que eu não consigo entender. Eu mesmo iria para Moscou. Caso meu médico permitisse. Se meus pacientes também permitissem. Então fique aqui, como a maioria de suas personagens. Quem critica as minhas personagens não sabe o que fala. Várias delas lutam para viver, Masha. Cada um faz o que pode. Muitas não fazem nada. Ou se fazem, só pioram as coisas. Não consigo entender porque você anda tão severa comigo. Eu sempre evitei interferir na sua vida. Mesmo quando discordava das suas ideias. Por que é que você não tenta se colocar no meu lugar? Porque eu não consigo suportar a sua passividade. Doutor Tcheco! Doutor Tcheco, meu gente! O que aconteceu? Ué, a gente não podia interromper a cena quando quisesse? Pelo menos deixa a gente terminar, né? E como eu vou saber quando vai terminar? E depois, em vez de começar pelo sofrimento do Tchekhov, é melhor a gente falar das pessoas que ele ajudou? Gente, qual que é o problema de começar com o sofrimento do Tchekhov? Ah, talvez não seja interessante. Para quem? Para o público. O público pode se interessar por muitas coisas, né? E o que você gostaria de fazer? Eu quero mostrar a vida sofrida de uma camponesa russa. Você quer representar essa mulher, é isso? Não, eu quero fazer a filha dela. Podemos mostrar a cena para vocês? E o que você quer que a gente faça? Que vocês assistam. Vocês querem conhecer a minha mãe? Onde ela está? No ambulatório, Ela está sozinha? conversando com o Dr. Tchekhov. Vamos lá? Muito obrigada, doutor. Mais alguma coisa? Já não basta todos esses remédios que o senhor me receitou? A senhora não gostaria de me dizer mais nada? O senhor quer que eu diga alguma coisa em especial? Eu só quero que a senhora saiba que pode contar comigo. O senhor é um bom homem. Eu tenho vergonha de falar no que me aconteceu. Só prometa que não vai mais deixar que isso aconteça. Como posso prometer uma coisa E dessa? como pode não prometer? Eu teria que sair de casa. E por que não sai? Tá ouvindo, filha? Filha, Estou, mãe. como eu vou sair de casa? A gente dá um jeito. Seu pai me mata. A senhora não pode pensar assim. Para onde eu iria, meu Deus? Saímos do país. Eu não saio dessa terra por nada nesse mundo. Só não se deixe humilhar, minha senhora. O senhor acha humilhação esse tapa que levei?
Não, doutor. Humilhação é que eu passo desde criança apanhando do meu pai. Trabalhando de sol a sol. Sendo desprezado tanto pelos nobres quanto pelos camponeses. Sem que eu tenha feito nada para merecer isso. É importante não aceitar nenhum tipo de violência, minha senhora. É fácil falar quando o problema é dos outros. Eu conheço bem essa gente a quem a senhora se refere. E, gente? Esses que a maltrataram ao longo desses anos todos. Homens grosseiros, ignorantes, subjugados às superstições, impermeáveis a qualquer noção de beleza, justiça ou pureza. Gente, não foi essa cena que a gente ensaiou. Deixa, Andréia! E de onde o senhor conhece esse tipo de gente? A minha vida foi envenenada por coisas terríveis. A minha infância. Meu avô era espancado pelos nobres. E até o último dos funcionários podia quebrar a cara. Nosso pai era espancado por nosso avô e nós por nosso pai. Meu pai era um devoto que só pensava em trabalhar para Deus. Tanto que ele me obrigou a cantar na igreja. Resultado? Hoje eu não posso passar em frente de uma igreja que eu lembro da minha infância e o terror me invade. O senhor tem irmãos? Somos em 6, mas cada um seguiu o seu próprio caminho. Ouve essa carta. Ouçam a carta que Chekhov escreveu para o seu irmão. Aborreci-me seriamente com você. Fiquei horrorizado com a forma chocante e sem precedente como você tratou Natália, a cozinheira. Peço que me desculpe, mas tratar uma mulher dessa forma, não importa quem ela seja, não é algo digno de um ser humano decente e sensível. Que poder celestial foi dado a você para tratá-las como escravas? As crianças são sagradas e puras. Até mesmo ladrões e crocodilos as elevam à categoria de anjos. Não é possível que você use impunemente linguagem suja na presença delas, que insulte os criados ou rose na direção de Natália. Não pode transformá-las num mero joguete segundo o seu estado de espírito, beijando eternamente no minuto e dando-lhes cascudos com violência no instante seguinte. Nossa, mas se me dissesse uma coisa dessa... Nós podemos continuar com a nossa cena? Desculpa. Pensei que tivesse ajudado. Ô, Márcio, você não acha que você está se abrindo demais como esse médico, não? Como assim? A proposta da cena é a gente mostrar o sofrimento, a compaixão do Chekhov pelo sofrimento dos camponeses. Então... Mas eu acho que pode ficar interessante. Chama lá. E imagino que ao menos a sua mãe tenha sido uma boa pessoa. Minha mãe era a encarnação das convenções daquele ambiente provinciano, onde imperava a hipocrisia e a mesquinharia. Para ela só existia o Chekhov médico. O Chekhov escritor ela chamava de atorzinho. Meu Deus, a vida do senhor foi um verdadeiro... Quando o Chekhov escreveu A Esterte, foi a maneira que ele encontrou de se livrar daquela infância sofrida, mostrando o universo dos adultos no meio do olhar de uma criança. Estes homens, as sombras à volta da fogueira, o vulto negro dos fardos e os relâmpagos longínquos que a cada minuto se iluminavam no horizonte. Tudo agora lhe parecia horrível, hostil. Estava aterrorizado. E perguntava-se com desespero como tinha vindo parar na companhia desses horríveis mujiques. Onde estava o seu tio, o padre Cristóforo? Deniska. Por que motivo demoravam tanto?
pareciam esquecido dele. E diante da ideia de ter sido esquecido e abandonado a sua sorte, sentia calafrios e estava de tal maneira horrorizado que por várias vezes teve vontade de saltar do carro e, sem repetir, sem voltar sequer a cabeça, regressar à sua aldeia. Mas só a lembrança das cruzes escuras que forçosamente ele encontrar no caminho e os relâmpagos que brilhavam ao longe já conseguiam detê-lo. Só quando murmurava: mamãe, mamãe, se sentia um pouco aliviado. Que coisa mais triste. Isso reflete exatamente o que eu estava dizendo agora há pouco. Eu acho linda a forma como Tchekov mostra essa criança. É a criança que nós todos fomos um dia. Mas o senhor não guarda nenhuma boa lembrança da sua infância? Há momentos em que eu só gostaria de voltar a ter uma vara de pesca na mão para não ter que pensar nesse período da minha vida. Melhor talvez fosse eu viver cuidando apenas do meu jardim. Ouvindo o senhor falar assim, me admira que ainda esteja vivo. Não prega! A minha vida foi um árduo e interminável esforço para espremer gota a gota o escravo que havia dentro de mim. Eu sinto que esse trabalho ainda não terminou. Eu só não sei se eu tenho forças para continuar. Nossa, ainda bem que o Tchekov era um artista, né? O que você quer dizer com isso? Já pensou se a vida dele se limitasse a essa cena que vocês fizeram? Isso é uma crítica? Não, só estou dizendo que Tchekov, por meio da arte, conseguiu se livrar dessa vida de tanto sofrimento. E para fazer essa filha eu me inspirei num conto dele. Que conto? Os Mujiks. Não foi os Mujiks, não? Foi estudante, Ana. Não, estudante, não é? Você acha que Tchekov imitava a realidade para poder escrever? Eu não sei se imitar é a melhor palavra. Gorky dizia que o talento terrível de Tchekov estava justamente no fato dele jamais inventar. Gorky era um autor realista que queria puxar a sardinha pro lado dele. Eu me lembro de uma frase que dizia exatamente o contrário. Tchekov estava matando o realismo ao tratar de problemas essenciais da alma humana. Mas ele fazia isso utilizando o método científico. Tá querendo dizer que Tchekov era mais cientista que artista? O que eu estou querendo dizer é que Tchekov dizia que a medicina e a literatura caminhavam juntas, que uma era esposa e outra era amante. Já Quando ele se pensou? cansava de uma, ele procurava a outra. Já pensou a dificuldade para sustentar essas duas? Mas Tchekov era um escritor em período integral, cabendo à medicina um papel secundário na sua vida. Tchekov gostava de observar as pessoas no exato instante em que a doença e a morte obrigavam-nos a retirar a máscara e expor a nudez da alma. Será que a gente pode parar com essa discussão? Escotinha? Pode filosofar mais. Não pode filosofar, mas depois num bar. Agora a gente está com o público aqui. E eles querem ver uma peça. Eu também acho que essa conversa está cansando. E o teatro? Era no teatro que Tchekov recriava a vida. A literatura também. Mas Tchekov era fascinado pelo teatro, pelos bastidores do teatro, pelo público de teatro, pelo Teatro de Arte de Moscou, por Stanislavski, pela dramaturgia, pelos atores, pelas atrizes e particularmente por uma atriz. O teatro representava uma boa parte da vida de Tchekov. Eu acho que seria importante a gente falar sobre isso. Gente, vamos improvisar aqui agora no teatro? Vamos! Vamos lá. Vamos lá! Gente, tem cadeiras, tá? Vocês podem usar essas cadeiras, não precisa ficar muito prédio. Vamos montar um pouquinho na saia. Montar teatro através. Acho que fazer teatro é fácil. Só pela boca. Gente, isso aqui pode ligar? Não dá choque? Não dá choque?
Liga que a gente vai ficar sabendo. Cadê? Todo teatro tem que ter uma Você quer 110 ou 220? Pode ligar. É bom engenheiro. Pode desligar, Cláudia. Tcheco. Gente, tô muito emocionada de estar aqui com vocês hoje. O teatro representava uma boa parte da vida de Tchekhov, então a gente não pode deixar de falar sobre isso. E Tchekhov, a primeira montagem dele, da Gaivota, foi um fracasso. Só que a encenação do Teatro de Arte de Moscou, do mesmo texto, o redimiu. É uma história conhecida, que mostra a dificuldade que temos para darmos vida às personagens de um autor. Rodrigo, o que isso tem a ver com aquilo que você estava falando agora? Alguém poderia me ajudar? O que você quer fazer? Alguém poderia representar Stanislavski para mim? Só para você? Não provoca. Ninguém mais que Stanislavski. Em que situação? Dirigindo uma atriz em um ensaio. E essa atriz seria você? Exatamente. Eu posso fazer Stanislavski. Se o Wander não se incomodar. O que eu me incomodaria? O que você quer que eu faça? Você poderia me dirigir num trecho de Arcádio em A Gaivota? E você decorou com um trecho da Arcádia? A gente não ia fazer essa peça. E depois, eu não vou representar eu mesma. Eu vou fazer a Olga interpretando a Arcádia na montagem do Teatro de Arte de Moscou. Uau! E como é que você quer que eu te dirija? Como Stanislavski tá aí a hora. Uau, grande mestre! Aí, uma cadeira, opa! Sente-se! Vou colocar aqui, vou pegar outra para você ali. Tem mais? Um negocinho pra pôr aqui embaixo. Aqui. Essa para você. Eu vou ficar aqui mesmo. Ah! O que pode ser mais enfadonho do que esse doce tédio rural? Calor. Silêncio. Nunca ninguém faz coisa alguma. E todos filosofam. Quanto aos senhores, meus amigos, está tudo bem. É agradável ouvi-los. Mas ficar sozinho num quarto de hotel e decorar as falas de uma personagem é muito melhor. Bravo! Bravo! Você gostou? Claro que sim! Você está falando com o Stanislavski? Ih, confesso que eu nem pensei nisso. Ah, o Wallace! Você tava falando da gente, né? Quando? Ah, Rodrigo, pô, aquela hora que você falou, prefiro ficar no quarto de hotel, até a companhia de vocês, olha pra minha casa. Parece que eu estava falando de vocês? Ah, eu tive a impressão que sim. Eu acho que você aprendeu a dizer nas entrelinhas com o Tchekhov. Vocês preferem que eu diga nas linhas? Ô, Rodrigo, o que tá acontecendo, pô? Acontece que a nossa relação está ficando insuportável. Eu não sei o que está acontecendo.
Só sei que de uns anos pra cá, um clima de competição surgiu entre a gente. Isso me incomoda muito. Desculpa, gente. Bom, já que ninguém tem nada a dizer a respeito, eu vou continuar a minha cena. Mas, Wallace, você precisa fazer Stanislavski pra valer. A sua referência tem que ser a Kadina de Tchekov. Você se lembra como ela é? Mas como esquecer da Kadina? Ela representa tudo aquilo que Tchekov achava de mais desprezível e fútil na vida teatral russa. A velha guarda que precisava ser superada. E quem seria a velha guarda hoje? Ah, não, Wander, não começa com essa história. Por que não? Vai, o importante é a gente saber o que precisa ser superado. Na minha opinião, esse teatro formal sem alma. Esse teatro que anda afastado do público e que o afasta cada vez mais. Gente, vocês não acham que nós estamos longe demais com essa conversa? Wander, por que você não coloca suas ideias em prática? Quais ideias? Escreva sobre o nosso teatro. Olha o nosso grupo, é um prato cheio para sua inspiração. Ser ator não é o suficiente. Você não disse outro dia que esse universo com o Tchekov estava te dando uma inspiração para escrever? Então, por que você não escreve? Você acha que eu tenho talento para fazer isso? Claro que tem. Se você não tentar, não vai saber. Acho melhor a gente voltar para a cena da Adriana. A não ser que vocês não queiram. Não, eu só puxei essa conversa porque eu achei que o assunto tinha a ver com o que ela estava falando. Eu pensei que você estivesse se vingando por eu ter falado nas entrevistas. Gente, pelo amor de Deus. Será que não é melhor então a gente falar o que está engasgado? Gente, mas não tem outro momento pra fazer Depois isso. você fala. Calma. Respira. Eu vou retomar a cena. O que pode ser mais enfadonho do que esse doce tédio rural? Calor. Silêncio. Nunca ninguém faz coisa alguma. E todos filosofam. Quanto aos senhores, meus amigos, está tudo bem. É agradável ouvi-los. Mas ficar sozinho, num quarto de hotel, e decorar as falas de uma personagem é muito melhor. Olga, onde é que você vai com esse ímpeto todo? Por que você está falando assim? A Arcádia está enfadada. O desejo dela é abandonar esse lugar, largar essas pessoas antes que ela morra de tédio. Só que ela faz isso com elegância e ironia, criticando aquelas pessoas com elegância e ironia, não dessa forma grosseira. Agora sim. Era aqui que você quer chegar? Eu não queria chegar a lugar nenhum. Só ando perturbada com as dificuldades da nossa profissão. Às vezes acho que a gente quer o impossível. Recriar a alma humana é a coisa mais difícil que há. É a coisa mais difícil que há. Mas é fascinante. Não é, André? É. Talvez eu deva mesmo escrever. Pode ser a forma que eu encontro de convencer o Wallace do que eu penso. Em que sentido? Ó, ultimamente eu tenho sentido de uma forma que você nem parece um artista.
Não todas as vezes que eu tento levar a questão para um lado mais subjetivo, tá? Subjetivo. Você parece que fica inventando qualquer coisa para não concordar comigo? Tá querendo me punir toda hora? Eu acho que o nosso grupo está num excesso de subjetividade justamente por causa dessa questão, né? Aliás, por causa não só dessa questão, mas também por outras questões, como por exemplo, a questão administrativa do nosso grupo. Pô, administrativa, bicho. E agora, quem é que tem razão? Administrativa, ó. Pô, aquelas caninhas coloridas que você Vocês vão continuar com essa discussão? Isso é possível? Uma crítica francesa dizia que Tchekhov não explicava suas personagens, mas contentava-se em dar choques na sensibilidade e na imaginação do leitor-espectador. E você acha que a gente deveria dar choques em nós mesmos? Aí você ia ver o que o público ia achar. Ou de novo essa história de público. As pessoas querem assistir uma peça. Não usar divagando sobre suas dificuldades. Daqui a pouco nós vamos falar do teatro pós-dramático. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Ana. E você está assim tão preocupada com a reação do público? Tá aí, pergunte para eles o que eles estão achando da nossa peça. Tchekhov não gostava só de Olga, não. Eu nem sei se ela virou um personagem dele, como a Lika virou. Mas isso não é o mais importante. O fato é que Tchekhov se apaixonava por todas as atrizes que faziam suas peças, e as atrizes se apaixonavam por ele também. Fofocas antigas, Lúcia. Ai, Wanda, não começa. Olhem só o que Nina disse para Trepliev depois de ter tido sua vida destruída por Trigórin. Quer dizer que Trigórin destruiu a vida da Nina? Se você quiser, eu posso culpar a inocência da própria Nina. Embora ela fosse quase uma criança, mas isso não é o mais importante. Você pode ficar sossegado que eu não vou falar da nossa relação na frente das pessoas. O fato é que Nina deixou tudo para o Trigórin. Deixou até mesmo Trepliev, que ela amava tanto. E quando ela se vê destruída, que tudo não passou de ilusão, ela diz: eu vivi alegre como uma criança. Eu acordava de manhã e começava a cantar. Eu amava você. Sonhava com a Glória. E agora? Amanhã bem cedo, eu partirei num vagão de terceira classe, junto com os camponeses. E quando eu chegar, os comerciantes que se julgam instruídos, eles irão me importunar. Com suas atenções. Que vida sórdida. Será que eu poderia fazer uma outra Olga? Você está perguntando isso para mim? Eu pensei que você pudesse se chatear. Imagina, a gente mal dividiu os personagens. Não custa perguntar, né? Que seja por educação. Se ao menos pudéssemos aprender com Nabokov o que ele escreveu sobre Tchekhov, eu vou ler um texto para vocês. Acho que cai bem para esse momento agora. Opa, sem derrubar o... Acho que cabe bem para agora. O intelectual tchecoviano era um homem de uma incapacidade quase ridícula de
de traduzir em ação os próprios ideais e princípios. Um homem dado à beleza moral, ao bem-estar de sua gente, ao bem-estar universal, mas incapaz de levar a cabo algo de útil em sua vida pessoal. Um homem que desperdiça sua existência cotidiana, mergulhado numa bruma de sonhos utópicos, que sabe perfeitamente o que é bem e em nome do que vale a pena viver, mas, ao mesmo tempo afunda cada vez mais na lama de uma vida monótona, infeliz no amor, desesperadamente ineficiente em tudo. Um homem bom que não sabe agir bem. É um infeliz esse homem, e faz os outros infelizes. Não ama os próprios irmãos e nem as pessoas que lhe são próximas, mas somente as mais distantes. A sorte de um negro num país remoto, um trabalhador chinês, um operário dos rurais, causa-lhe uma crise de sofrimento moral mais aguda do que as desventuras da mulher e as desditas do vizinho. Eram homens que podiam sonhar, não governar. Arruinavam a própria vida e a dos outros. Eram irresponsáveis, fracos, fúteis e estéreis. Eu acho que a gente estava precisando ouvir isso. Você faria outro Tchekov para mim? Outro Tchekov? Alguns críticos dizem que Tchekov era misógino e que nem a admiração que ele tinha por Olga fez mudar a sua opinião sobre as mulheres. Mas eu não acredito nisso. E qual era a opinião dele sobre as mulheres? Dizem que ele as considerava antipáticas e desprovidas de qualquer senso de justiça. Mas isso é uma loucura. Eu acho importante entender a relação de Tchekov com Olga, porque foi uma relação que ele se empenhou muito para que desse certo. Mas isso não aconteceu. Você quer se basear nas cartas que eles trocavam? Eu quero me basear em nós mesmos, Wanda. É claro que eu vou me inspirar na vida de Tchekov, a vida que o inspirava tanto, que o alimentava tanto. Mas eu acho importante falar sobre as nossas vidas. Eu acho que a gente tem que voltar a falar da vida de Tchekov. Eu acho importante a gente falar, porque eu tentei fazer isso quando eu fiz a mãe, mas não deu certo. E você me ajudaria? Eu acho importante fazer como a André está propondo. Obrigada, Lázaro. Você podia sugerir uma situação para a gente começar a improvisar? Faça o que você tiver vontade. Com certeza você vai fazer muito bem. Anton, você me ama? Nossa, André, não tinha um jeito mais sutil da gente começar? Eu só pediria para você não me interromper, tá bom? Não, desculpa. E então, você me ama? Mas o que você tem hoje, Olga? Tenho medo que você deixe de me amar. Isso nunca vai acontecer. Às vezes, eu me sinto tão culpada. Pelo quê? Eu deveria cuidar de você, como toda esposa dedicada faria. Mas você tem o terrado. Talvez o teatro não queira saber de mim. E por que isso aconteceria? Depois que criticaram minha atuação em sua peça. Você ainda não esqueceu aquele episódio, Olga. Eu acho que eu nunca vou esquecer.
você precisa combater essa vaidade. Haverá pela frente muitos dias ruins. E até mesmo temporadas inteiras fracassadas. É preciso estar preparado para tudo isso. E é preciso, a despeito de tudo, manter a cabeça no lugar, obstinadamente. Que lindo você disse, Wander. Esse texto não é meu não, é do Tcheco. Parecia você falando. Eu tive a mesma impressão. Tem sido tão difícil fazer teatro, manter nosso grupo unido. Tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto e morar numa praia. E quando eu chego a pensar que até os meus próprios colegas me admiram como antes, quando penso que posso ter perdido me dedicando tanto ao teatro, me dá um desespero tão grande. Parece que uma coisa muito importante me escapou e toda a minha vida foi em vão. Querida Olga, a julgar pelo teor geral da sua carta, você espera de mim alguma espécie de longa explicação. Uma longa conversa, conduzida com pesadas expressões em nossas faces, com conclusões monumentais esboçadas. Mas eu não sei o que lhe dizer. Exceto a única coisa que eu tenho dito 10.000 vezes, que provavelmente continuarei repetindo por um longo tempo, que eu amo você. E a Tíbia. Isso é tudo. Se nós não estamos juntos agora, não é por sua ou minha culpa, mas por culpa do demônio, que me encheu o pulmão de bacilos e encheu você com amor à arte. Aconteceu alguma coisa, Wallace? Desde que você fez a irmã lá atrás, o Wander, eu tenho pensado muito na ilha de Sakhalina. Foi durante a viagem para a ilha de Sakhalina que Tchekhov se aprofundou na humana. Eu acho que se a gente está nessa busca, eu acho que a gente tem que fazer o mesmo, vocês não acham? Se você me perguntasse há meia hora, talvez eu diria alguma coisa diferente. Mas agora, gente, eu vejo que tem tudo a ver com Sakhalina. Eu acho que encontraremos mais vida em Sakhalina do que nesses devaneios de você. Esse universo sempre me pareceu meio maldito na obra de Tchekhov. Mas acho que chegou a hora da gente viver esse desafio. Eu acho que é um mergulho mais do que necessário. Então, mãos à obra. Vocês vão com a gente.
senhora está se sentindo bem? Não sabe o que encontrará em Sacalina. Viagem de trem sempre me embrulha o estômago. Não só o estômago, como as minhas memórias. Eu sempre fico perdida. Porque a paisagem pela janela não se deixa capturar. Sempre que me afeiçoo a alguma, já está na hora de deixar. E o pior é quando penso que vou encontrar tão marido nessa vida. E todos dizem ser amaldiçoado. Trem que tantas vezes me deixou desorientado, sem saber onde eu estava, porque a paisagem era sempre a mesma em todo lugar. E eu parecia viver num presente eterno, diante de tantas paisagens perdidas. Eu gostava de viajar à luz do dia, quando se podia ver a profundidade do céu, que eu só imaginava poder ser visto no mar ou na estepe. Mas dessa vez, mergulhar na escuridão de um túnel que me levaria à ilha de Sacalina, eu me assustava com o que parecia ser o fim da linha. O trem. Foi no trem que Tchekhov fez uma viagem que surpreendeu a todos que o conheciam. Um trecho dessa viagem foi feito a cavalo. Quando já era conhecido como escritor, ciente da tuberculose que contraíra, Tchekhov percorreu cerca de 10 mil quilômetros para chegar até a ilha de Sacalina. Sacalina era uma ilha no extremo oriente da Rússia. Entre Alta e Sacalina, há quase a mesma distância que daqui a Nova York. Tchekhov queria conhecer a vida dos prisioneiros de Sacalina, mandados para lá com o pretexto de se recuperarem. Foi criticado por Suvorin, seu editor, que não via sentido naquela viagem por considerá-la extremamente perigosa. Antes de chegar em Sacalina, ele escreveu para Suvorin: Sacalina só pode ser desnecessária e desinteressante por uma sociedade que não deporta para lá milhares de pessoas e que não gasta milhões com elas. Sacalina é o lugar dos mais intoleráveis sofrimentos que um ser humano livre ou forçado é capaz de suportar. Lamento não ser sentimental. Se não, diria que há lugares como Sacalina nós devíamos ir em peregrinação, como os turcos vão à Meca. Pelos livros que li e que estou lendo, constata-se que deixamos apodrecer lá milhares de pessoas. Deixamos apodrecer sem razão, de maneira bárbara. Fizemos pessoas algemadas correr no frio milhares de vestas. Transmitimos sífilis. Corrompemos. Multiplicamos os criminosos. E tudo isso nós imputamos aos carcereiros. De nariz vermelho. Atualmente, toda a Europa culta sabe que os culpados não são os carcereiros, mas sim nós.
Mas nós nada temos a ver com isso. Isso não interessa. Como médico, Tchekov permaneceu na ilha por cerca de 3 meses. Visitou todos os povoados, entrou em todas as casas, conversou com as pessoas e utilizou para o recenseamento um sistema de fichas em que cadastrou cerca de 10 mil pessoas, entre forçados e colonos. Não houve em Sakhalina um único forçado ou colono que não tenha conversado comigo. Tchekov escreveu um livro sobre Sakhalina, alertando a sociedade russa sobre aquela triste realidade. O livro mudou até a legislação do país. Mas Tchekov jamais esqueceu que Vereia acordou. Chegamos em Sakhalina. Qual é seu nome? Não me lembro. Quantos anos você tem? Nunca soube. Você sabe como seus pais se chamam? Nunca conheci meus pais. E a sua mulher? Mataram uma. Você tem filhos? Dei meus filhos a minha irmã cuidar. Eu não sei como podem viver assim. Não sei como podem viver assim. Que falta de tudo! Clorofórmio, anestésico, algodão. Muitos não sabem nem quem são. Não sabem quem são. Muitos não sabem nem quem são. Não sabem. Não me vê o senhor com esse olhar de piedade, achando que vai poder me ajudar. Pois nada do que o senhor fizer vai adiantar. Já vem de longe essa minha dor. E mesmo que o senhor seja mesmo que seja escritor, não vai curar a dor da minha alma. Porque o meu corpo e a minha alma já sentiram todas as dores que um homem pode suportar. Se eu ainda estou aqui, é porque eu devo contar a minha história sozinho. Não vai ser o senhor que vai fazer isso por mim. Esses anos todos,
me transformar num homem diferente. A causa, trabalho muito. Desde de manhã, de pé, até a noite, o dia inteiro, sem um minuto sequer de descanso. E até a noite, debaixo do cobertor, eu não consigo ter paz, com medo de ser arrancado da cama para atender algum doente. Esses anos todos, jamais tive um dia sequer de descanso. Como não envelhecer em tais condições? Um guarda-freios da estrada de ferro. Eu coloquei deitado na cama para operá-lo. E não é que ele resolveu morrer bem ali na minha frente, assim que cheirou o clorofórmio. E não é que nesse momento oportuno, o diabo dos meus sentimentos resolveram despertar e cutucar a minha alma, dizendo que eu tinha matado o homem de propósito. Então sentei, parei e refleti. Será que aqueles que virão depois de nós, daqui a 100 ou 200 anos, aqueles a quem temos aberto os caminhos, será que se lembrarão de nós? Será que terão para conosco ao menos uma palavra boa? Que isso, mano? O que foi? Essa história me lembra as desgraças que acontecem na nossa cidade, do nosso lado. Tem certeza que você quer falar isso agora? Não é melhor deixar para um outro momento? Foi a coisa mais forte que nos aconteceu durante os ensaios. Todos nós temos a nossa Sacarina. Eu escrevi um texto. Assim que a gente voltou dos escombros do Pinheirinho. Você escreveu um texto aquele dia? Você podia ler para mim? Andei por 2 horas entre os escombros. Vi coisas que eu jamais poderia imaginar. Coisas que nunca poderia esquecer. Vi casas derrubadas. Vi tijolos destroçados. Vi madeiras e arames retorcidos. Vi cadernos de estudantes jogados no chão. Vi livros. Vi fichas de estágio por todos os lados. Vi papéis anunciando o intercâmbio escolar em um país cujo nome não me lembro. Vi uma certidão de identidade que colhemos com a esperança de devolver a dona em algum abrigo. Maria do Carmo. Vi pilhas de sapatos de homens e mulheres, parecida com a dos campos de extermínio nazistas. Vi muitas roupas. Vi a placa de uma igreja convocando os fiéis para uma missa. Vi portais de um culto evangélico. Vi um sofá feito sob medida para uma criança. Vi uma pequena camisa de um time de futebol paulistano. Vi inúmeras bonecas. Vi cachorros perdidos. Vi um lugar onde havia uma pastelaria. Um lugar onde havia um centro de convivência. Um lugar onde as pessoas jogavam bilhar, mas não vi as mesas dos jogos que os donos conseguiram tirar antes da invasão policial. Vi a bandeira do Brasil e também um livrinho com a Constituição desse país. Só isso é isso.
Vi uma motocicleta para adolescente. Vi pedaços de computadores e pedaços de máquinas de lavar. Vi colchões de todos os tipos. Vi fotografias de várias pessoas. Vi convite de casamento, conta de luz, conta de mercearia, convite de batizado. Vi fitas de vídeo, CDs e DVDs. Sinais de uma identidade perdida, de uma gente que mal teve tempo de nascer. Eu me lembro de tudo isso. Por mais que a arte sobreviva à vida, por mais que ela eternize cada instante que para sempre nos marcou, sabemos que o tempo escorrerá entre os dedos. Por mais que tentemos apanhá-lo, pois a 1 metro de nossa cabeça, um pouco atrás, do lado direito, está aquela que nos acompanha desde sempre, anunciando que é chegada a hora da nossa partida. Então, só nos resta sorrir para o visitante, dizendo a ela que embora saibamos que um dia ela será vitoriosa, nós vamos resistir. E que para essa resistência não soe como teimosia, limparemos a casa para que os bons ventos a penetrem, para voltarmos a sentir a arte, para voltarmos a sentir a vida. Sou frequentemente repreendido por escrever apenas sobre acontecimentos medíocres, por não ter heróis positivos. Vivemos uma vida provinciana. As ruas das nossas cidades mal são pavimentadas. Nossas vilas são muito pobres. E o nosso povo vive muito mal. Na juventude chileamos, feito um bando de pássaros sobre um monte de esterco. Aos 40, nós somos velhos e começamos a pensar na morte. Que espécie de heróis somos nós? Que espécie de heróis somos nós? Eu só gostaria de dizer com toda honestidade às pessoas: reparem como vivem mal e que vida enfadonha estão levando. Eu só gostaria que as pessoas entendessem. Se elas puderem compreender, inventarão uma vida diferente e melhor. O homem torna-se melhor quando mostramos quem ele é. Seria necessário que atrás da porta de cada homem satisfeito ficasse alguém com um pequeno martelo, cujos golpes o advertiriam sem cessar de que os desditosos existem, de que por mais feliz que ele seja, a vida lhe mostrará mais cedo ou mais tarde suas garras.
a infelicidade, a doença, os lutos, tudo isso virá bater-se sobre ele. E ninguém naquele momento verá nem compreenderá. Como ele agora não ouve e não vê ninguém. Mas o homem do martelo não existe. O homem infeliz vive. As pequenas preocupações agitam-no de leve, como o vento faz mexer as folhas da faia, e tudo continua como dantes. Não adormeça. Não há felicidade. Ela nem deve existir. Mas se a vida tiver um sentido e um objetivo, esse sentido e esse objetivo não residem de modo algum em nossa felicidade pessoal. Mas em algo mais sábio e maior. Faça o bem. Original. Bem, gente, muito obrigada pela presença de vocês todos. Em função da chuva, nós tivemos que literalmente improvisar tudo aqui dentro, mas correu tudo bem. Muito obrigada, vocês ajudaram bastante a gente. Foi muito bom, e obrigada por essa experiência com a gente.
Eu queria dizer que a gente está aqui até o dia 1º de dezembro, sextas e sábados às 20 horas. Por favor, quem puder divulgar para a gente. Hoje é a nossa estreia e muita gente não pôde vir. O Igor, muito obrigada, aí veio de São Paulo para nos ver aqui, deu uma força na divulgação na Band News. E a gente espera que vocês voltem. E quem não gostou, fica quietinho, não conta pra ninguém. Mas quem gostou, fala, divulga pra gente, tá bom? E é isso. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado.